Bem-vindos, aventureiros, ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréia Oliveira e hoje venho trazer para vocês o segundo livro da série Amores Proibidos, da autora Liliana Carreira. Então, bora lá! Cheguei, aventureiros, com mais dicas de leitura aqui nesse canal. Em julho de 2020, eu trouxe para vocês o primeiro livro, que foi Amor Escravo. Nesse livro vem contar a história da Nala e do Lucas, ela que nasceu escrava e viveu escrava até encontrar o Lucas, que é o filho do seu novo senhorio, a qual ela foi vendida. Lucas, por sua vez, ele segue à risca os mandamentos do seu pai, mas ele se apaixona perdidamente por Nala, ao ponto de ir contra seu pai e ficar com o amor da sua vida. Dessa união nasce Gabriel, a qual, no primeiro momento, é hostilizado pelo seu avô. E somente algum tempo depois é que ele, juntamente com a sua mãe Nala, recebe a carta de alforria do seu avô. Lembrando que a alforria é dada somente ao escravo pelo seu dono. Então, por mais que Lucas amasse a Nala, ele não podia dar a carta de alforria a ela, porque ela pertencia a seu pai. Então, esse segundo livro, que se chama Amor Liberto, vem contar em 255 páginas a história de Gabriel, filho de Nala e Lucas, com Verônica. Bem, nós já sabemos que o Gabriel, então, ele é sim um negro, o sangue da mãe dele puxou mais, então ele é realmente um negro. Ele vive com seu avô, que seu avô acabou se rendendo a nora, acabou se rendendo àquele filho. Lembre que você tem que ler primeiro o livro para você entender todo o enredo. Porque o primeiro livro foi mesmo uma redenção desse homem. Porque esse homem que era aquele um que odiava escravo, aquele um que tratava escravo como animais, ele acabou se redimindo ao receber aquele neto negro e aquela nora. Hoje ele ama aquele neto, gente, com todas as suas forças. Ele é apaixonado pela sua nora. Ele vive em família com todos eles. Ele tem aquela filha Beatriz, vocês vão ler no primeiro livro, se vocês lerem, vocês vão se recordar, que é casada com Edgar. A Beatriz e o Edgar, eles têm uma filha legítima, que é a Emily. Mas também eles têm a Luana, a qual eles criam como filha, que ela pertence à mulher que foi destinada a casar com o Lucas no primeiro livro e ele não aceitou. E como ela no primeiro livro morreu e o pai dela sumiu, então eles pegaram ela e tratam ela como filha. Então, eles vivem numa harmonia muito grande. Ali a infância do Gabriel é com as suas primas Luana e com a Emily. Eles gostam de ir na cachoeira, que pertence à terra do seu avô, que lá eles se divertem, lá eles brincam, lá realmente eles são criança, mas ele tem que conviver também com Vitória. Vitória, ela é filha de um dono de uma fazenda vizinha. Ao contrário do avô dele, que era um homem rude, que era um homem ruim, esse pai dela é pior. Gente, o pai da Vitória, ele consegue ser pior do que o avô do Gabriel. Ele é tão pior porque ele consegue subjugar tanto a esposa quanto a filha. Ele acaba quase que tratando a filha e a esposa da mesma forma que ele trata os escravos. Ele adora castigar os escravos. Por que ele não aceita muito bem a família do Gabriel? Porque a família do Gabriel, além de ter, né, uma negra dentro da família e neto negro, eles ainda alforriaram todos os seus escravos e ainda paga para aqueles escravos que decidiram ficar na fazenda e trabalhar para eles. Isso para ele é uma afronta. Então, óbvio que ele quer se manter distante. Mas a Vitória, ela acaba fazendo uma amizade ali com a Emily e com a Luana, porque a mãe dela pensa diferente. A mãe dela é mais cautelosa, a mãe dela é mais carinhosa, a mãe dela mostra realmente que por mais que sejam escravos, eles merecem atenção, eles merecem respeito, algo que o pai dela não tem. Como ela fica ouvindo do pai dela direto, referente a negros, e ele deixa bem claro que não quer ela se aproximando do Gabriel. Da Luana, ele até que não liga tanto, porque primeiro, a Luana é mulher, e segundo, a Luana é mulata. Já o Gabriel é homem e negro. Porque no fundo ele tem medo que a sua filha se apaixone por aquele negrinho, como ele chama o Gabriel.
Então, todas as vezes que eles estão na cachoeira e o Gabriel tá junto, ela trata ele muito mal. Ela chama ele de negro fedido, ela chama ele de preto. Gente, ela xinga ele todo o tempo para que ele mantenha a distância dela. E ele sofre com aquilo. Ele sofre porque, poxa, por mais que a mãe dele diga que ele é especial, que ele é uma pessoa como qualquer outra pessoa, ele se sente ofendido com aquelas palavras. Um certo dia, ela está conversando com a mãe dela e tentando entender se realmente os negros têm que ser tratados diferente. A mãe dela diz que não. Ela pergunta se é errado ela gostar, por exemplo, da Luana, se é errado ela ser um pouco mais simpática com o Gabriel, e a mãe dela diz que não. O pai dela entra escutando aquela conversa e claro que ele não aceita muito bem, ele briga com a esposa. A esposa pede para ela ir brincar, ela vai encontrar então as amigas e acaba encontrando o Gabriel e terminam brigando novamente, porque eles só sabem brigar. Quando ela retorna para casa, agora vocês vão entender a maldade desse pai, vocês vão entender o quanto esse pai é ruim, porque assim que ela entra, ele fala para ela: vá fazer suas malas que você vai para casa da sua tia. Ela pergunta: cadê minha mãe? Vá arrumar suas malas. Cadê minha mãe? A sua mãe não tá aqui. Mas cadê minha mãe? Sua mãe morreu. Caiu da escada, morreu. Sua mãe não está mais entre nós. Faça suas malas que eu vou levar para sua tia. Simples assim, gente. Como assim caiu da escada? Na hora que ele falou, a sua mãe caiu da escada, eu falei, ele matou ela. Tenho certeza absoluta. Ele matou ela. Porque deve ter brigado com ela, deve ter agredido ela novamente e empurrado ela da escada. Tenho certeza absoluta. Porque o cara é capaz disso. Ela vai então morar com a sua tia e fica lá por 10 anos. Ali, gente, ela comeu realmente o pão que o diabo amassou com a bunda e ainda peidou em cima. Porque a tia dela é tão má ou pior do que o próprio pai. Depois desses 10 anos, ela acaba retornando, porque, claro, né, o pai dela já tem algo planejado para ela, porque como ele não teve filho homem e ele tem raiva disso, porque ele só teve uma filha mulher, ele quer casar ela para que ela dê os netos homens que ele tanto deseja, para que dê continuidade ao legado da família, porque como ele acredita, ela por ser mulher não vai conseguir levar adiante o que ele construiu até hoje. Assim, ela acaba se reencontrando novamente com a Emily, com a Luana e também com o Gabriel. É nítido no primeiro momento como eles se olham, como algo entre eles fica perturbado. Porque no fundo eles já se interessavam um pouquinho para o outro, mesmo quando criança, eles se gostavam. E agora, depois de 10 anos, eles se encontram, então esse sentimento ele aflora um pouco mais. Mas óbvio, né, gente, que ela tem que tratar ele com indiferença. Óbvio que ela tem que falar algo que magoa ele. Só que dessa vez, por mais que ele sinta, ele sabe que aquilo não pode afetar a vida dele. Então ele aprendeu a lidar com tudo aquilo. E eles começam, então, a ter uma interação, querendo ou não querendo. Ou porque se encontram na cachoeira, ou porque se encontram na casa de chá, mas vira e mexe eles estão se encontrando. Vai ter algumas situações onde a tia dela vai se envolver, ele vai acreditar que a responsável foi ela, ele vai ficar com raiva dela, né? Ele vai ficar perguntando por que ela fez isso agora. Ele tem um amigo Guilherme que acaba ajudando ele em vários momentos. E é engraçado que esse Guilherme, ele é um que não vale nada. Só que ele se apaixona pela Luana. E o nosso Gabriel, gente, é prima dele, cresceram junto. Então ele vai defender. Então ele deixa bem claro: se você magoar ela, se você quiser só aproveitar dela, eu vou dar um jeito em você. Né? Se você não quer nada com ela, então se mantenha distante. Ele fala: não, eu quero ficar perto da Luana, eu quero conhecer melhor, eu quero estar do lado dela, porque realmente ele está apaixonado pela Luana. Então esse é o nosso primeiro casal. Conforme as coisas vão acontecendo, ele acaba encontrando ela na cachoeira. Porque sempre que ele tá na cachoeira, que ele vai em horário diferente das irmãs, das primas, porque ele gosta de ficar nu, o cavalo fica agitado e ele nunca encontra um motivo. E nesse dia, quando o cavalo fica agitado, ele se troca rápido e consegue ver o motivo dessa agitação toda. Ele encontra a nossa Verônica fugindo. Então ele percebe que ela sempre esteve espiando ele ali. Conforme ela vai querer agredir ele simplesmente, gente, traz ela para si e lasca aquele beijo. Aquele beijo que faz com que os sentimentos dos dois agora fiquem escancarados. Por mais que ele acredita que ela vai afastá-lo, que ela vai bofeteá-lo, ela simplesmente aceita aquele beijo. Naquele momento, gente, ela se rende completamente. Claro que eles vão terminar brigando, claro que eles vão terminar se alfinetando, mas depois desse beijo, tudo fica muito diferente entre eles. Ele não consegue esquecer ela e ela não consegue esquecer ele. Eles começam então a se encontrar, eles acabam rendendo a essa paixão, sabendo que eles têm que se manter escondido, mas o pai dela acaba descobrindo, que afinal de contas o pai dela tem olhos em todos os lugares. E é incrível que ele acaba castigando o escravo que vai dar essa informação para ele.
Gente, isso é um absurdo, né? O cara vai contar o que descobriu e ele ainda castiga esse escravo. O pai dela, por sua vez, como odeia essa situação, ele simplesmente avisa para ela, após ela chegar, de um momento de prazer ali com o Gabriel. Lembrando que ele é muito respeitoso com ela. Ele acaba dizendo a ela: você acha que eu não sei o que você anda fazendo, né? Pois bem, amanhã o seu noivo estará aqui para um jantar. Ele e a família dele. Então você vai falar com aquele negrinho e vai terminar tudo com ele. Porque se você não terminar com ele, eu acabo com a raça dele e ainda acabo com outra pessoa que você ama. Porque ao longo desses anos ela acabou descobrindo um segredo do pai dela. Ela acabou descobrindo que ele mentiu para ela todo esse tempo. E como ela. Ai, gente, eu vou dar esse spoiler. Eu vou ter que dar esse spoiler. A Liliana, não me mata, não. Mas a mãe dela não tá morta, tá, gente? Não tá morta. Então, como ela descobre que a mãe dela não morreu, ele chantageia. Se você quiser reencontrar sua mãe, então você vai ter que fazer o que eu tô mandando. Como ela tá louca para encontrar a mãe dela, então ela acaba aceitando. E a forma que ela termina com ele, a forma que ela age com ele, gente, se eu não soubesse dessa chantagem, eu acreditaria fielmente que ela brincou com ele. Porque ela foi assim, de uma indiferença. Ela foi com um olhar sem emoção. Ela foi com uma fala firme, dizendo a ele que jamais ficaria com ele, que tudo não passou de um erro, que ela teria vergonha de sair com ele, teria vergonha de ter um filho dele. Mas ela falou assim, numa naturalidade tão grande, que eu falei, caraca, ela tá falando a verdade. Tanto que o Gabriel fica, por um lado, acreditando que realmente ela brincou com ele. Por outro lado, ele acredita que tem um erro nessa história. O pai dela deve ter descobrido, deve ter feito alguma coisa, mas ele não pode acreditar que tudo que aconteceu entre eles não significou nada para ela. Ele vai passar um período bem complicado, no qual ele vai tentar entender o que aconteceu, igual vai ficar cabisbaixo, ele vai ficar voltando naquela cachoeira para encontrá-la, até que ele se depara com ela, com o noivo, porque ela disse para ele que ia ficar noivo. Ai, gente, o sofrimento dele é grande demais. Muito grande. A história vai se desenrolando até que não tem mais o que fazer, eles acabam se reencontrando de novo. Ela conta tudo para ele sobre a chantagem, o que envolve essa chantagem, e ele decide que vai encontrar a mãe dela, seja onde for. O nosso Matheus, que é o noivo dela, é um cara muito bacana. O Matheus é aquele cara compreensivo, é aquele um que diz: eu não te amo, mas posso passar a amá-la. Eu sei que você não me ama, você pode passar a me amar. Eu vou fazer de tudo para isso. Até que ele percebe o amor dela por Gabriel. E, gente, por mais que Gabriel seja negro, ele não tá nem aí, ele não liga. Ao ponto de ir atrás do Gabriel para poder conseguir tirar a vitória daquela situação. Então, eles unem forças para conseguir encontrar a mãe dela, onde quer que esteja, e conseguir fazer com que a mãe dela esteja segura para que eles possam acabar com tudo aquilo. O pai dela começa a ficar inquieto, porque a gente sabe que naquela época não existia namoro e noivado muito longo. Então, o pai dela está pressionando o casamento. O Matheus, ele vai até onde dá. Quando ele percebe que se ele não tomar uma atitude, o pai dela vai acabar desconfiando, então ele marca a data do casamento, deixando ela agitada, gente. Por mais que ele fale, confia em mim, ela fala, confio, mas ela fica meio tensa. Matheus, por sua vez, quando ele se depara com a Emily, gente, ele fica encantado com ela. Eles têm ali um momento de briga, eles têm ali um momento de discussão, no qual ele ainda fala assim, você lá entende o que é amor, né? Você nunca viveu isso. E ela fala, amor é algo que chega sem avisar, é algo que acelera o coração. Ela começa a dizer o que é o amor na visão dela. Até que um dia, após beijá-la, porque ele não resiste, ele acaba descobrindo que o que ele sente é amor, porque tudo o que ela definiu é o que ele está sentindo. Claro que também ele fala para ela que é para ela esperar ele, porque eles não podem ficar junto por conta da Verônica, por conta de toda a situação, e com isso ele fica mais ainda ansioso para finalizar toda essa história. O dia do casamento, gente, chega, e eu confesso para vocês que eu fiquei com um pouco de medo do nosso Matheus estar jogando contra tanto o Gabriel quanto a Vitória. Eu fiquei com medo. Em alguns determinados momentos, eu fiquei com medo disso. E nesse casamento acontece tanta coisa, porque não só o pai dela é desmascarado, como a tia. Porque a tia também aceitou ali, de certa forma, participar no sumiço da mãe, né, que é a Constança. Gente, eu fiquei horrorizado com essa tia. Ô tia do mal. E sem contar, gente, que ela deu em cima do Matheus. Por incrível que pareça, ela deu em cima do Matheus. Então, no dia desse casamento, muita coisa vai acontecer. No dia desse casamento, vão descobrir realmente
Quem é aquele senhor que se preza tanto como um homem decente? O nosso cavaleiro, né, o nosso Gabriel, ele vem em socorro da sua amada, deixando a confusão pior ainda. O que eu achei interessante nessa história foi que, no primeiro livro, a nossa autora Liliana, ela veio trazer a redenção de um homem. Então, ela veio contar a história do pai do Lucas, mostrando que depois de algum tempo ele se rendeu ao amor do filho, ele se rendeu àquela escrava, ele se rendeu àquele neto. Então, ele se transformou uma nova pessoa. Mas o pai da Vitória não. O pai da Vitória, ele começou mal e finalizou pior ainda. Por mais que ele teve o que mereceu, por mais que ele foi punido pelos seus atos, porque o que ele fez com a mãe dela foi horrível, o que ele fez com ela foi horrível, e a tia dela também foi punida, por mais que teve essa punição, ele não conseguiu enxergar a vida diferente. Ele não conseguiu passar a amar aquela filha, entender que aquela filha podia ser o braço direito dele. Não, ele continuou com a mesma cabeça, que ela era fraca, que ela não servia para nada, que ele se arrepende amargamente porque a mulher não foi capaz de dar um filho homem para ele continuar o legado, que escravo é escravo, não tem que tratar diferente. Então, ele não se redimiu, ele não viu a vida de maneira diferente. Para ele, tudo continua igual e agora pior. E claro que ele jura vingança em todos os momentos, dizendo que aquilo não vai ficar assim. E ele jura vingança até mesmo para o Mateus, porque afinal de contas, né, gente, ele descobre que o Mateus fez ele de idiota, fazendo com que o ego dele fique mais ferido ainda, porque não basta ter uma filha mulher que se encanta por um negro, que quer casar com um negro, ainda tem o genro que ele escolheu acreditando ser um homem decente, um homem que acredita nas causas como ele, traindo ele, apunhalando ele pelas costas. Então, esse livro, ele também é intenso, ele também traz algumas narrativas que faz a gente pensar como era antes, como é hoje, mostrando sim que naquela época o amor nascia assim de uma hora para outra, porque se olhavam, se gostavam e logo em seguida já estavam se casando, não existia aquele namoro de conhecimento, né? Vamos namorar para a gente se conhecer? Não. Gostei de você, então vamos nos casar. Lembrando que o Mateus, ele pôde escolher com quem se casar. Ao contrário de alguns homens daquela época que não, que eles tinham que se casar com quem os seus pais escolhiam. Então eu convido vocês a primeiro ler O Amor Escravo, que é o primeiro livro, aí depois vem Amor Liberto e vamos esperar o terceiro livro que a Liliana vai nos trazer e saber de quem que é a história. Então agradeço muito pela sua companhia, fiquem com Deus e até a próxima!